Olá amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, é uma grande honra ter você por aqui. Neste canal nós falamos sobre filosofia, literatura, cultura e tudo que envolve o mundo dos livros. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre um dos livros mais importantes escritos durante o século XX. Trata-se de A Abolição do Homem, escrito por C.S. Lewis em 1943. E este é um livro que eu considero extremamente importante para compreender o mundo, especialmente nos dias de hoje, que é reflexo de um passado não muito distante, que acaba impactando a forma como nós moldamos a sociedade contemporânea. Antes de nós entrarmos de fato na discussão sobre a obra, é preciso aqui fazer algumas observações a respeito da visão do próprio Lewis, do próprio autor da obra. Porque o Lewis ele era um cristão, portanto ele partia da ideia de que existe certas verdades objetivas e que são evidentemente verdades que não foram criadas pelos seres humanos, ou seja, tratam-se de certos princípios e regras que fazem parte da própria estrutura da realidade e na qual a função do ser humano como ser racional é simplesmente apreender essas verdades e viver em conformidade com elas. Essa era, evidentemente, não a visão apenas do Lewis, mas de toda a filosofia cristã que parte do princípio de que exista algo para além da nossa própria vontade que transcende o ser humano. E este algo já são justamente esses princípios, essas regras gerais. Isso parece bastante evidente, afinal de contas existe um montão de coisas que não foram criadas pelos homens e que nós precisamos apenas seguir. É evidente, como veremos adiante, que o ser humano ele ousa seguir estes princípios e estas regras para criar, por assim dizer, uma espécie de novas regras ou novos princípios a respeito da existência, da vida, do destino, etc. E o Lewis ele faz isso, ele já no início da obra ele nomeia esses princípios como Tao. Ele tira esse termo, evidentemente, do taoísmo. E no taoísmo a ideia de uma vida feliz é justamente viver em conformidade com as regras pré-estabelecidas pela realidade. Regras essas que não foram criadas por nós, mas que, como eu disse anteriormente, nós simplesmente fazemos parte delas e nós estamos inseridos dentro dela. E o Lewis ele vai, partindo de tudo isso que eu disse para vocês, ele vai fazer uma crítica profunda ao mundo moderno, justamente na medida em que o mundo moderno ele contraria todos esses princípios, ou ele organizou toda a vida humana, toda a existência do ser humano contra esses princípios, ou contra uma boa parte desses princípios, segundo o C.S. Lewis. E ele vai, como eu falei, ele vai fazer esta análise analisando inicialmente a educação. Porque, afinal de contas, isto é uma coisa bastante evidente, todos os problemas do mundo começam justamente na educação, na inteligência ou na falta dela. E o Lewis ele começa o livro falando a respeito de um problema educacional que aconteceu durante a época dele, de um livro didático que ele nomeia de O Livro Verde, em que os autores deste livro, que evidentemente eram autores que escreviam para alunos do ensino básico, eles eram profundamente relativistas. E todos os sentimentos humanos, a ideia de percepção humana da realidade, da beleza, da própria feiura e etc., tudo isso os autores sustentavam que eram coisas relativas e que, portanto, não existia necessariamente uma verdade objetivamente falando. E isso, pessoal, evidentemente o Lewis utiliza apenas como uma espécie de ponto de partida para criticar toda a educação moderna. Porque, afinal de contas, uma boa parte da educação moderna parte deste princípio de que as verdades objetivas, essas regras e princípios, elas são sempre questionáveis e podem ser debatidas e podem ser vistas por vários e vários pontos de vista, etc. Se vocês querem um exemplo, basta nós vermos hoje o que é o mundo. O mundo tem um montão de discussões que tratam de coisas que na antiguidade seriam simplesmente absurdas. Por exemplo, sei lá, essa ideia de que homem e mulheres são diferentes. Isto é uma coisa auto-evidente. Só que no mundo moderno contemporâneo, esse tema, por exemplo, já foi discutido e é discutido todo dia. As pessoas levam a sério esse tipo de discussão, que é um tipo de discussão que, para mim,
na minha opinião, não faz nenhum tipo de sentido. Mas percebam que esse alto grau de relativismo faz com que as pessoas questionem até aquilo que não dá para ser questionado, porque são coisas que fazem parte da própria estrutura da vida, da própria estrutura da realidade. E aí, pessoal, nós chegamos num ponto aqui de tensão na obra que o Lewis faz uma espécie de contração entre o que as pessoas entendem por educação na modernidade e o que as pessoas entendem por educação na antiguidade. Isso aqui é profundamente importante para a gente fazer esse paralelo, para a gente tentar entender, afinal de contas, quais são essas diferenças. Se todo esse problema do relativismo começa na educação, qual que é a diferença entre o que se fazia antigamente e o que se faz hoje em dia? Bom, o autor vai demonstrar para a gente que o que se fazia antigamente, nas palavras do próprio Lewis, era repassar humanidade para outros seres humanos. Ou seja, educar uma pessoa, ela torná-la cada vez mais humana. Ou seja, você mostrar para ela as coisas que precisam ser amadas e as coisas que precisam ser odiadas. É você tentar mostrar para ela o que é o belo, o que é a feiura e assim por diante. Porque aquelas pessoas partiam da ideia de que as coisas podem ser percebidas objetivamente, porque existe uma realidade a ser apreendida objetivamente. Coisa que, obviamente, não acontece na modernidade, especialmente hoje. Isso aí já é mais do que fato. E aqui, pessoal, eu quero fazer aqui uma leitura que o Lewis... Isso está no próprio livro, eu vou citar aqui, literalmente, abre aspas para o Lewis. Ele diz: Santo Agostinho define a virtude como ordo amores, a condição ordenada das afeições, em que cada objeto está de acordo com aquele tipo de grau de amor apropriado para ele. Aristóteles diz que o objetivo da educação é nos deleitarmos e sofrermos com as coisas que nos devem causar deleite ou sofrimento. Ou seja, o que o Lewis está querendo dizer aqui? O Lewis está dizendo para nós que a concepção antiga de educação era auxiliar o aluno a estar em conformidade com a realidade das coisas. Então, uma pessoa bem educada era uma pessoa que percebia as coisas tal como elas realmente eram, ou seja, tal como elas se apresentavam diante da sua inteligência. E o contrário disso, você, por exemplo, ensinar para uma pessoa que tudo é relativo, é você, na verdade, mostrar para aquela pessoa que a inteligência dela, em primeiro lugar, não vale nada, porque, bom, se tudo é relativo, tudo o que eu percebo não tem valor algum. E, em segundo lugar, é você não dar educação, mas você fazer com que aquela pessoa que receba esse tipo de coisa que nós, de uma forma incorreta, chamamos de educação, na verdade, não passa de uma espécie de adestramento. Adestramento da compreensão, adestramento da percepção. Porque, afinal de contas, se antigamente nós ensinávamos aos alunos a perceber a realidade das coisas e agora nós simplesmente ignoramos a realidade das coisas, objetivamente falando, e relativizamos tudo, nós desumanizamos essas pessoas. E é justamente esse conceito extremamente genial do Lewis, que é justamente a abolição do homem. O que seria, afinal de contas, então, a abolição do homem? A abolição do homem seria a desumanização. Ao invés de nós darmos educação para humanizar uma pessoa, nós adestramos ela para pensar de uma determinada forma, e essa forma ela é sempre relativista. Ela não parte de princípios de que exista uma verdade objetiva na realidade para ser apreendida, para ser compreendida. E tudo isso é profundamente problemático, pessoal. Mas essa abolição do homem é uma coisa que infelizmente, de fato tem acontecido no mundo. Basta você ver, por exemplo, a concepção moderna a respeito de uma vida feliz. Quando você pega, por exemplo, os livros mais vendidos no Brasil hoje, você vai ver que a maior parte dos livros são livros de pessoas que se interessam apenas, praticamente, por questões que envolvem dinheiro, carreira, sucesso e assim por diante. Todas essas coisas são ótimas e devem ser preocupadas, as pessoas precisam de fato pensar nisso. Mas a mentalidade contemporânea, moderna, dinheirista e materialista tem ensinado para as pessoas que o que é de fato uma vida feliz, uma vida plenamente realizada, é uma vida que busca essas coisas. E nós já estamos
cansados de saber que essas coisas não dão felicidade para ninguém. Elas dão uma espécie de parte de uma vida feliz, ou ela possibilita, em parte, que a pessoa consiga alcançar a felicidade, mas ela não é tudo. Aliás, ela não é nem a metade do caminho. Ela é um pedaço muito pequeno desse percurso. Mas, porém, as pessoas vivem as suas vidas em torno dessas coisas. E basta você ver, por exemplo, os temas e livros, como eu disse, mais vendidos são tudo sobre essa percepção dinheirista da realidade. Isso significa que a maior parte das pessoas estão sendo educadas para não perceber a realidade como ela realmente é. Ou seja, perceber o ser humano não como ele realmente é, mas como algo artificial criado pela mentalidade moderna. Outro ponto também, por exemplo, é essa relação moderna com a vida simples. As pessoas que não querem, não têm grandes ambições financeiras e não têm nenhuma vontade de ter uma vida extremamente conturbada e preferem uma vida simples. Isso é algo odiado por uma boa parte das pessoas e pela mentalidade dos dias atuais. Tudo isso são coisas que acabam abolindo no homem aquela profunda humanidade que faz parte de nós como seres humanos. Porque, afinal de contas, quando você incute coisas na mentalidade humana que aquilo não é naturalmente humano, você está desumanizando aquela pessoa. E é justamente essa a visão do Lewis durante o livro. E tudo isso, o Lewis vai mostrar pra gente que todas essas coisas existem, né, justamente por conta dessa falta de discussão entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se tudo é relativo, qualquer vida tem o mesmo valor, inclusive essas vidas que partem buscando apenas essas coisas, que não podem de forma alguma preencher uma existência de uma pessoa. Não podem e jamais poderão. E aí, se vocês querem um exemplo, basta, por exemplo, nós olharmos para a literatura. Pegue todos os exemplos de pessoas que viveram as suas vidas pensando apenas nessas coisas, e vocês verão que todas elas terminaram muito mal ou profundamente infelizes. E isso é muito simples. Isso aí, desde que o homem, é evidente que nada dessas coisas podem preencher o vazio da alma do ser humano. O ser humano ele é muito mais do que puramente um cumpridor de tarefas. Ele tem uma alma, ele possui uma relação muito peculiar com a transcendência, com as coisas do espírito e assim por diante. E por mais que nós ignoremos isso e falemos para as pessoas, ensinemos para elas que uma vida boa é apenas aquela vida que busca prazer, dinheiro, sucesso, etc., tudo isso, apesar de nós estarmos ensinando, será uma mentira e ponto final. Porque não é possível brigar com a verdade das coisas. Existe uma realidade objetiva, existe o certo, existe o errado. E por mais que nós não gostemos dessas coisas serem tal como são, por mais que, por exemplo, você pode não gostar que o ser humano seja esse ser que se relaciona com a transcendência, que precisa se relacionar com a transcendência, por mais que você não goste, as coisas são assim. E aqui tem um exemplo muito interessante disso que o Lewis traz, que é, por exemplo, quando ele fala a respeito da importância de crianças e de filhos, etc. O Lewis ele faz um comentário extremamente honesto que ele diz: apesar dele, Lewis, não gostar de crianças pequenas, ele sabe a importância, por exemplo, da família, dos filhos e das crianças. Isto é uma coisa evidente. Ele não diz gostar, ele diz de não gostar de ficar perto o tempo todo. Apesar disso, ele reconhece a relevância, a importância disso. Ele reconhece que isso tem um valor imenso e que precisa ser evidentemente reconhecido, independente da opinião pessoal dele. E é justamente o que o mundo atual não faz. O mundo atual pega tudo partindo do princípio do que eu penso, do que eu acho. Professores, por exemplo, que frequentam a sala de aula, já repararam que em qualquer discussão sobre praticamente qualquer assunto, todo mundo tem a sua opinião pessoal e ninguém se pergunta qual é a verdade. Quem está com a verdade? Quem está falando o que é certo? Nós temos, por exemplo, o exemplo do Aristóteles. O Aristóteles dizia que para a gente encontrar a verdade, a gente vai lá buscar a opinião dos sábios. A gente vai lá ver o que os sábios diziam a respeito daquele assunto para que a gente chegue numa conclusão e encontre, afinal de contas, a verdade. Mas essa mentalidade relativista está tão impregnada na modernidade que as pessoas simplesmente ignoram
de que exista verdade objetiva e que elas vivem simplesmente discutindo todos os assuntos de forma relativista e cada um dá a sua opinião e ninguém se preocupa em momento algum em descobrir o que é a verdade a respeito daquele determinado assunto. E é exatamente aí que entra a função da educação. A educação serve para que você dê ferramentas para que aquela pessoa, quando ela chegar na vida adulta, ela consiga descobrir qual é o sentido da vida dela, como que ela pode preencher o vazio da alma dela. E quando você não dá a educação, essa pessoa ela pode ser a melhor possível nos termos educacionais modernos e ela conseguir os melhores empregos, ter a maior quantidade de dinheiro possível e ainda assim ser profundamente desumanizada e infeliz. Porque como o próprio Lewis disse, sem valores objetivos não há humanidade. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos de uma obra muito clássica, A Abolição do Homem. Foi uma honra ter você aqui nesse canal. Eu te peço de novo, se você gosta desse tipo de conteúdo, me ajude se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like e comentando também. Estamos aqui para ouvir todos os comentários. Pessoal, foi uma honra ter você aqui comigo e te aguardo no próximo vídeo.